Irmãos, o motivo que me levou a trazer hoje essa mensagem, eu sempre gosto de falar o porquê da mensagem, quando Deus falou, como Ele falou. Não no domingo passado, no outro domingo, quando o pastor Márcio trazia a maquete. Quem lembra da maquete entrando aí? Levanta a mão. Aê, todo mundo está vindo nos cultos. É isso aí. Ele me fez a seguinte pergunta: você vai me ajudar? Aí eu pensei, alguém já me fez essa proposta lá atrás, há 17 anos. Eu fui aos Estados Unidos em 2007 e eu estive em algumas igrejas e a mensagem era sempre a mesma: Josué 1, de 1 em diante. Josué, levanta que o meu servo Moisés é morto e você vai ajudar esse povo a passar pelo Jordão e a chegar à terra prometida. Fui em outra igreja, uma igreja de brasileiros. Josué, levanta. Na terceira vez eu virei para minha irmã e falei, vem cá, só prega isso aqui? Ela falou, não sei o que está acontecendo. Eu falei, então a conversa é comigo. Naquele momento eu orei e disse, Deus, eu vou ajudar o meu marido. Mas o Senhor não leva ele, não. Porque lembra que o início começa falando de um luto? Levanta, que o meu servo Moisés é morto. E agora, era uma atividade imediata. Não era futuro, era imediatamente. Isso faz 17 anos. E eu quero compartilhar com você então. Abra sua Bíblia comigo em Josué, de 1 em diante. Nós vamos ler como que foi essa questão da vida de Josué como um líder investido pelo próprio Deus. Já parou para pensar, gente? O privilégio que esse homem teve, o próprio Deus investiu em Josué. O próprio Deus viu em Josué uma pessoa digna, fiel, para levar o povo dele, a nação de Israel. Não era qualquer tarefa. Ou seja, mudou a tarefa? Mudou. Moisés, num tempo atrás, foi levantado para tirar o povo do Egito. Todo mundo sabe dessa história, nós já falamos aqui. Quando eles saíram do Egito, houve toda aquela questão da rocha, da água da rocha, do mar se abrir, de parar o sol, de ter uma nuvem para eles caminharem, de uma roda de fogo para eles não passarem frio, as roupas e as sandálias não eram desgastadas. Enfim, houve o sobrenatural de Deus desde quando Moisés encontrou com Deus numa sarça que não se consumia, porque não é normal uma sarça pegar fogo. Até pegar fogo era normal, porque estava no deserto, mas não se consumir. Então Deus, ele soube como chamar a atenção de Moisés, fazer dele quem ele era, um homem pesado de voz, de palavra, de língua. Não sabemos se ele era gago, se ele era tímido, quem ele era, mas sabemos que ele precisou de ajuda. E o Todo-Poderoso, vendo o coração de Moisés, trabalha na vida dele. Fez uma marionete de Moisés. Não, ele tinha uma inclinação para aquilo. E o Senhor aperfeiçoou. O Senhor trabalha nas nossas inclinações, até porque Ele nos conhece. Nós temos várias inclinações para alguns dons. E para o pecado também. Algumas pessoas têm inclinação para as drogas. Tem uma inclinação para a prostituição. Tem uma inclinação para a mentira. Enfim. A nossa natureza o Senhor conhece, mas o diabo também conhece. Mas nós não estamos aqui essa noite para falar do diabo, amém? Estamos aqui para falar do que o Senhor vai fazer conosco e por amar você e a mim, levanta líderes para te abençoar. Por amar você, Deus tem guardado você sempre, gente, com muito carinho. E Ele está pronto para te defender. Quando Ele levanta Josué, é interessante que o livro de Josué todinho, quem já leu o livro de Josué? Levanta a mão. Eu li essa semana para falar com você. Eu te desafio, te indico, leia este livro. São várias batalhas. A única batalha que eles perdem foi porque desobedeceram um líder. Desobedeceram, a Bíblia diz para eles não deixarem de observar a lei. Essa observância é muito importante, é de extrema importância. Mas é só para observar? Não, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto está nessa palavra. Mas existe outra coisa que eu preciso prestar atenção. No meu líder. Deus falava com o líder falava com o povo falava com o líder falava com Deus.
Quando eu vou contra um líder, eu já estou indo contra Deus. Quem levanta líderes? Deus. Quando eu vou contra um líder, estou indo contra a direção de Deus. Perco batalhas. Estaciono. Se eu não retroceder. Por isso eu preciso, no nome de Jesus, eu preciso observar a lei, concordar com a lei, agradar-me da lei, e não só fazer as coisas que um líder pede, vou fazer, fica perguntando, fica falando. Não, gente. Se eu confio no meu Deus, se eu quero aquela promessa para a minha vida, isso deve ser de extrema importância. A gente sabe que Deus ele é legalista. No sentido de, presta atenção, de hierarquia. Ele coloca hierarquia e nós obedecemos. Obedecemos os líderes, obedecemos o pastor. A partir do momento que eu começo a fomentar contra, já estou dissemindo. A Bíblia diz que se dois não concordarem entre si, não dá para andar junto. Está percebendo? A importância de eu concordar, não só concordar, mas fazer o que um líder pede que eu faça. Isso foi falado na EBD hoje cedo. Eu falei, Deus está nesse negócio mesmo. Então a gente vê que o livro de Josué é interessante porque já começa falando de uma ordem, de uma terra que vai ser doada. Isso é irrevogável. Vai dar certo. Vai dar certo. Já falou lá atrás. Vai dar certo. Então por que já não pula para a terra? Não. Existiam várias batalhas para serem vencidas. Nós também vencemos várias batalhas diariamente. Até porque a Bíblia nos alerta dizendo, basta cada dia o seu mal. Venço hoje. Obedeço hoje. Faço o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã as misericórdias se renovam antes de eu acordar. Levanto disposto para obedecer novamente, para ser bênção por onde eu passar, para obedecer a Deus e não falar mal dos meus líderes. E isso é de extrema importância. O que acontece? Perco batalha. Presta atenção. Em Êxodo 24:13, diz assim. Por que Deus escolhe? Ele mesmo investe em Josué. Ele diz assim, e levantando-se Moisés, com quem? Com Josué. Seu servidor subiu ao monte de Deus, pois Josué buscava a Deus. Se eu não sirvo para ser liderado, não sirvo para ser líder. Abra sua Bíblia então, sei que você já abriu em Josué 1, de 1 em diante, diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Naum, auxiliar, ou seja, aprendiz de Moisés. Ele disse, meu servo Moisés... Gente, eu li o livro de Josué, a maioria das vezes que Deus fala com Josué, ele fala, o meu servo. Parece que fala com uma alegria, com um orgulho santo, um contentamento, o meu servo, Moisés. Então, a gente vê que realmente existe prazer em tudo que Moisés fez, Deus estava de fato. E ele disse, meu servo Moisés está morto, ponto. Agora, é algo imediato, é uma necessidade de extrema importância. Agora, o Senhor quer falar com você e comigo agora. Diga agora. É com você e comigo. O Senhor tem grandes coisas para fazer e destravar nesta noite. Tem gente perdendo batalha porque está falando demais. Não fale do seu líder. Dos seus líderes. Pois você e todo este povo, ou seja, ele foi investido pelo próprio Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Deus escolhe líderes para as tarefas dele. E aí o que acontece? Preparem-se, ou seja, é de qualquer jeito. Gente, para fazer a obra do Senhor, nunca é de qualquer jeito. Nunca. Preparem-se, levante-se, dispõe-te para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A terra que eu estou para dar. E é interessante que não é de qualquer jeito.
Por isso que a gente fala para você, busca o Senhor, leia a palavra, faça tudo o que está nela, agrada-te do Senhor, olha todos os seus mandamentos, preste atenção. Olha, e é interessante que Josué, ele ia conduzir aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E aí, se a gente olha para os desafios, para as promessas, para aquilo que os líderes têm falado, a gente tem vários questionamentos na nossa mente. Vários questionamentos. Mas eu posso questionar, eu posso falar com Deus, eu posso falar com o meu líder em particular. Isso que está acontecendo, como que é? Como que funciona? Onde eu posso ajudar? Será que vai dar certo? Será? Mas não dissemir, sabe quando você vai dissemindo assim, quando você vai levando para outras pessoas, vai contaminando outras pessoas contra uma ordem. Eu estava lendo um livro de John Bevere, Debaixo de Suas Asas, que ele fala muito sobre a liderança. E ele disse assim, tinha o pastor-chefe, o pastor Moore, vamos dizer assim, que ele se tornou o chefe dos jovens de uma faculdade, o John Bevere, naquele período. E ele estava há 8 meses organizando um evangelismo naquela faculdade. E olha só, de repente o pastor dele, o presidente da igreja, falou para ele assim, John Bevere, nós não faremos essa atividade mais. Quê? Como não? O Senhor não está me falando mais nada. E quando o Senhor não fala, não devemos fazer. Ele levantou e saiu da sala revoltado, nervoso, porque tinha trabalhado 8 meses. Quando ele ia entrar na sala para contar para os liderados dele, Deus parou John Bevere e disse, é assim que você vai conversar com essa igreja? Com os seus liderados? Você vai dividir esse povo. Fale de acordo com o seu pastor falou com você. Mais ou menos assim a história, estou parafraseando. Ele chegou na equipe que estava esperando e ele fez assim, pessoal, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. O pessoal falou, o quê? Nós não faremos mais essa atividade. O pessoal falou, graças a Deus. Estava muito complicado, estava muito difícil. Ou seja, foi um bálsamo para aquelas pessoas. Mas o jeito, muitas vezes, que um outro líder chega para os seus liderados, ele coloca contra o líder. E aí é bênção para quem? Para esse pastor? Não. É bênção para esses liderados? Não também. Quando algo não está dando certo, presta atenção, não é na força do seu braço, mas é no braço de Deus. É no tempo de Deus. É quando Ele fala. Você não precisa matar ninguém para crescer a igreja. Não precisa humilhar ninguém para fazer as coisas. O Senhor irá fazer no tempo dEle, na hora dEle. E todos serão abençoados. Existem algumas conversas que a gente tem como líder, que é interessante, porque quando a gente vê a história de Jesus com Nicodemos, presta atenção. Jesus explicou para Nicodemos o que teria que acontecer. Explicou as situações e ele falou assim, daqui para cá, você tem que nascer de novo. Sabe por quê, gente? Existem algumas coisas humanas que o nosso ser como humano entende. Se eu não nascer de novo, não entendo aquilo que é do Espírito. Está entendendo? Por que a gente acabou de contar? As ondas atendem o teu chamar. É assim? Sossegai, não é assim? Por que as ondas atenderam o chamar de Jesus? Quer ver? Vou te fazer lembrar. Lá em Apocalipse 3:19, diz que ele tinha olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, e a sua voz como som de muitas águas. Som de muitas águas. Nós humanos não temos esse som. Nós humanos não mandamos as águas pararem e elas param. Só que se eu falar no nome de Jesus, esse aí eu conheço. Esse eu entendo. Então eu vou parar. Ali quem falava com as águas não era simplesmente o Jesus humano, mas o Criador. E nós vemos naquela situação o Deus homem e o Deus divino, nosso Deus. As ondas reconheceram a voz de Jesus. Porque nós sabemos que ele tem o som de
muitas águas. É interessante, gente, quando a gente está de frente para um problema, cause um problema por problema. Porque tudo quer nos parar muitas vezes. E eu preciso ser forte. Deus, quando ia falar com Moisés, ali próximo de Moisés, naquele monte, era Moisés e Deus. Moisés ouvia a voz de Deus. Lá embaixo, o que eles ouviam? Um trovão. Olha só, o Todo-Poderoso. As pessoas vão ouvir a voz do jeito que Ele quiser que ouçam. A conversa não era com os de baixo, porque os de baixo tiveram medo de subir. Por isso que muitas vezes você não está entendendo a voz do Espírito, está ouvindo um trovão, porque você teve medo de subir. Mas o Senhor não, o seu líder muitas vezes não teve medo. Senhor, o meu líder, pastor, pastora, líder, eu estou ouvindo um trovão, eu estou ouvindo errado. Eu tenho certeza que você ouviu a voz. Eu vou pela tua palavra. Está entendendo? Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. Eu tenho certeza que a voz dele, Ele quer fazer audível para você também. Não é momento de nós disputarmos. É momento da gente se entender no nome de Jesus. Olha, a estratégia mudou, porque o povo agora precisava conquistar outra promessa. Com Moisés, a promessa era sair do Egito. Com Josué, entrar na terra prometida. Presta atenção. Muitas vezes, nós queremos ditar para o nosso pastor, para os nossos líderes, para as pessoas, como guerrear. Como quiseram ditar para Davi. Davi, é o seguinte, pega a armadura de Saul, porque ele é um homem de guerra, e você vai vencer. Não, gente, era o novo de Deus que chegou ali. Era o novo de Deus, aquilo que serviu lá atrás, já não serve hoje. Aquela armadura do passado já não serve hoje, não servia em Davi, estava pesado para Davi, não era para Davi usar as coisas de Saul. É um novo tempo. O Senhor quer que você vença as batalhas, mas com Ele falou, no nome do Deus vivo que eu vou. Essa era a armadura de Davi. A de Saul era pesada. A de Saul com certeza venceu batalhas, mas naquele momento era um novo tempo. E o Senhor quer te levar para um novo tempo no nome de Jesus. Continuando o versículo de Josué 1, capítulo 1, versículo 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde vocês pisarem, eu darei para vocês. Onde vocês pisarem, gente, é uma promessa fantástica essa. Por que eu estou pisando e não está sendo meu território? Muitas vezes estou guerreando com a pessoa errada. É para você guerrear com o diabo. Não é com os seus líderes. Não é com as pessoas da igreja. Guerreia com o diabo. E aí a gente está perdendo tempo, se degladiando, enquanto o diabo está lá fora, rindo. Por quê? Porque a nossa promessa depende de alguns parâmetros. E a gente está perdendo muitas vezes por quê? Olha que fala no versículo 4. Seu território se estenderá. O seu território vai aumentar. A sua vida vai melhorar. Desde que você observe a palavra de Deus. Desde que você confie no seu líder. Porque olha, a Bíblia diz assim. Se eu não confio no meu líder, o que eu faço? Se eu não concordo com o que está sendo feito, o que eu faço? Eu pego o que a pessoa falou, o que o líder falou. Sento e busco a Deus. Se eu não concordo, eu tenho outra opção. De ir para um outro lugar. Mas não faça isso com você mesmo. Com o seu Deus e com o seu líder. Amém? O Senhor quer estender o seu caminho. O Senhor quer estender o seu território. E a promessa vai chegar. O Senhor tem promessa para nós. E sabe que tamanho que é esse território? Do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Nós precisamos aprender a discernir a visão de Deus para as nossas vidas. Deus traça uma logística para Josué. E é muito importante. O líder conhecia a logística. Deus falou para o líder a logística. E muitas vezes a gente pensa assim, para que isso? Não está bom essas coisas? Não está bom isso aqui quando o Senhor quer te dar mais? Quando o Senhor quer aumentar o seu território? Porque quem dá a promessa? Alguém pediu? Não, quem dá a promessa? O próprio Deus. Gênesis 15, 18 diz assim. Gênesis 15, 18 diz assim. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra.
desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Olha lá, promessa está lá atrás. Vai se cumprir na tua vida. Quem quer que se cumpra, diz amém. É um grande território, gente. É um grande território. Eu só preciso me posicionar. Todas as grandes vitórias, o povo não precisou... Até quando a gente lê Josué, aquela de Jericó, gente, o pessoal não precisou nem guerrear. Eles se confundiram. O Senhor confundiu os inimigos. E eles bateram em retirada, eles perderam. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir você. Aqui, gente. Ninguém conseguirá resistir você. Ninguém. Essa é uma palavra que não veio de humanos. Veio do céu. É igual quando Jesus disse para Pedro: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus ficou tão feliz e falou: Pedro, o que você disse, Pedro, não cogita entre os homens, mas veio de Deus, Pedro, porque é uma palavra do alto. E aqui ninguém te poderá resistir. Existem batalhas que a gente sempre vai vencer? Não. Então aqui é uma promessa vinda do alto. Do alto veio essa promessa. Ninguém te poderá resistir. Ninguém. Olha essa promessa. É uma coisa fantástica isso aqui. Mas não é à toa. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. É muito bom ouvir isso. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Essa promessa é para você e para mim. Mas por que muitas vezes eu perco batalha? Porque eu faço o oposto do que essa promessa está dizendo. Eu vou continuar lendo para você. Resistir, gente, é alguém entrar, se opor a você. É alguém lutar contra você. Deus está encorajando Josué e garantindo a ele que ele estaria com ele nessa missão. Ou seja, ele não falou para Moisés, para Josué: vai, vamos ver no que dá. De jeito nenhum. Eu estou com você todos os dias da sua vida. No capítulo 24 do livro de Josué, nós vemos a despedida de Josué. E ele fala: o Senhor esteve conosco todos os dias. Ou seja, Deus cumpriu. Se Deus falou para você fazer algo, se você tem a convicção de que Deus está com você, não é com pessoas que você guerreia, não é com a igreja, não é com o teu líder que você guerreia, é com o diabo. Deus vai estar com você. E se Ele falar para você: você vai ser um vencedor, levante-se e vá. Espere a ordem. Levante-se e vá. Se Ele não deu a ordem, espera. Você está se enfiando em batalha que você vai perder, vai se machucar, vai chorar, vai se entristecer à toa. Essa garantia de apoio de Deus fortaleceu tanto Josué que incentivou Josué a confiar na sua presença e na proteção de Deus durante todos os desafios que ele enfrentaria. Olha o versículo 6. Seja forte e corajoso. Seja forte. Seja forte. O que é ser forte, gente? Ser forte é ficar em pé. Ser forte é ficar em pé diante de um esquecimento, de uma humilhação, de um descaso, de uma ofensa. Tem dia que a gente não está forte, a gente está fraco. É ou não é? Mas seja forte, fique em pé. Se Deus te deu uma missão, é que Ele é o primeiro a estar com você. E Ele disse para ele: seja forte. Por que Ele disse seja forte? Porque ele poderia estar fraco, poderia diante da situação se enfraquecer, mas Ele já disse antes do desafio: seja forte. Por quê? Porque Ele precisaria dessa força. Deus não joga palavras ao vento. Se Ele falou, porque Ele precisava dessa palavra. Seja forte. E aí Ele continua dizendo: e corajoso. Por que eu preciso de coragem, gente? Para as grandes batalhas. Para os grandes desafios. Seja forte e corajoso. Esse corajoso, em outras palavras, em outra tradução, está escrito: tem de bom ânimo. Quantos líderes estão desanimados? Quantos líderes estão
paralisados. Por quê? Muitas vezes, em vez de ele guerrear para conquistar a promessa, está guerreando com a igreja, com esse líder, com esse outro líder, com esse outro. Desnecessário. E aí, o que é o bom ânimo? Tem de bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo para alguém. Para quem foi? Ele falou paralítico. Os amigos levaram o paralítico pelo telhado. Quando Jesus encontra com esse paralítico, a primeira coisa que ele fala, tem de bom ânimo, filho. Estava doente. Uma pessoa desanimada está doente. Ela não quer nada. Ela não tem perspectiva de futuro nenhum. Provavelmente está num estado depressivo. Tem de bom ânimo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, Senhor, ele gritou, Senhor, se és tu, Pedro disse, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro foi. Mas antes, eles tiveram medo. O que Jesus disse? Tem de bom ânimo. A falta de ânimo, a falta de coragem paralisa as pessoas. Ah, não vou não, já está dando problema desde agora. A gente mal conseguiu avançar, já estamos tendo problema. Mas o Senhor, nesta noite, quer te encorajar, como Ele encorajou Josué. Ele quer te encorajar, mas olhe para a palavra de Deus. A observância da palavra de Deus é muito importante. Versículo 7, como se fosse pouco, né? Somente seja forte e corajoso. De novo, gente. Ele repete várias vezes, de novo. Seja forte e corajoso. E aí ele fala o que mais? Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Não é parte da lei. Tem gente perdendo guerra porque está fazendo só o cumprimento da metade da lei. É toda a lei. Eu conheci uma pessoa certa vez, começou a fazer umas mensagens por aí. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você não concorda com algumas coisas da palavra de Deus? Como é que vai ser quando você for pregar, né? A pessoa me respondeu assim, eu pulo essa parte. Como é que é? Como é que é isso? Metade eu faço, metade eu não faço. Metade eu cumpro, metade eu não cumpro. Quando é para dar o dízimo, eu não vou dar, porque eu não concordo. Eu só concordo quando toda a terra que pisar a planta dos seus pés é território seu. Aí eu concordo. Tá certo isso, gente? Metade eu concordo. A palavra aqui nos ensina, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dessa palavra, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Observe a palavra de Deus. Essa observância vai te fazer com que você tenha o cuidado de fazer o correto, mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque pela direita estão fazendo coisa errada, pela esquerda então nem se fala. Mas o que eu faço? Olho para a palavra. E aí ele continua dizendo, para que você seja bem sucedido por onde você andar, por onde você passar, Josué. E aí, é interessante que nós deixamos de ser seres humanos, porque a gente é crente? Não. Vamos ter medo? Sim. Mas o medo vai ser um impeditivo para nós irmos rumo à promessa? Não. Quem eu conheço na Bíblia que teve medo, mas ainda assim se levantou, criou uma estratégia e foi malhar o trigo lá no lagar? Quem é? Gideão. Ficou com medo? Ficou. Foi com medo mesmo. Por quê? Porque os midianitas acabavam com eles, com toda a plantação, com todos os animais. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter a provisão, tinha que ter o sustento. Onde que ele foi? Criou uma estratégia. Com medo ou sem medo, mas foi um estrategista. Vou malhar o trigo onde se prensa uvas, lá no lagar. E foi o que ele fez. E aí é interessante, gente, que o anjo chega, em Juízes 6:12, diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gente, eu fico de cara com isso. O Senhor põe força e ainda chama ele de guerreiro. Estava com medo? É evidente que sim. Senão não fazia lá onde ele estava fazendo. Mas ele deixou de ir? Não. Criou uma estratégia. Quando você tiver medo, crie uma estratégia. Peça para o Senhor. Eu tenho certeza que o Deus vai mandar uma situação que vai fazer com que você se sinta um vaso valoroso. E aí em Juízes 6:14 ele disse novamente,
com a força que você tem, Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Mais uma palavra de envio. Não sou eu que está te mandando? E quantas pessoas Deus mandou, saia desse serviço, eu estou com você, vou fazer de você uma grande empresa. Mas o que eu estou fazendo? Perdendo tempo com outras coisas, com outras guerras desnecessárias. E a gente faz isso, a gente erra, talvez por medo. E aí tem uma outra coisa que pode acontecer no meio do caminho, dúvida. A dúvida pode existir? Sim. Quem que a gente se lembra que se duvidou? João Batista. João Batista, no momento em que ele estava preso, ele para e ele tem um momento de incerteza na sua mente, talvez influenciado pela circunstância. Claro, gente, estava preso. Falou para os discípulos, vai lá ver se ele é o Cristo mesmo. Aí foram lá e falaram para Jesus. Jesus falou assim, volta lá e fala para ele o que está acontecendo, isso. É assim, nós somos seres humanos. Mas o medo, a incerteza não pode ser um impeditivo. Eu preciso prosseguir. Se eu não estou enxergando alguma coisa que algum líder está enxergando, converse com o seu líder. Ore com ele, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas. Quando? De vez em quando, Josué. Não, de dia e de noite. Sempre, de dia e de noite. Medita nela, leia, pensa nela. Porque aqui tem segredos para nós. Dia e noite, para que você cumpra de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, fielmente. Fielmente. Em cima nós lemos tudo que tem nela. Fielmente tudo que está escrito. Só então, só depois disso, os seus caminhos serão prósperos. Nós temos o Salmo 1. E então farei prosperar os seus caminhos. Com quem eu ando, onde eu vou, o que eu falo, com quem eu pego o conselho. Tudo está. A promessa de êxito, nesta empreitada de Deus para com Josué, já tinha falado que ia dar certo. Mas depende única e exclusivamente da observância da lei e da orientação e obediência do líder Josué. Senão para tudo. Trava tudo. Se nós recebêssemos tudo facilmente, sabe por que eu estou falando isso? É interessante, gente, que se nós vamos chegar na terra prometida, presta atenção, olha aqui para mim. Se nós vamos chegar na terra prometida, se essa promessa é para mim, por que eu tenho que lutar? Você já viu aquela criança que tem tudo fácil? Não tem espírito de busca, não tem independência, não sabe se virar, não sabe negociar, não sabe viver em sociedade, porque é tudo muito fácil. O Senhor estava treinando o povo dele. Poderia falar, vou dar para vocês. É uma promessa que eu fiz lá atrás. Mas olha para mim, não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso, porque você vai ter que lutar, você vai para a batalha sim, você vai para todas as batalhas. Gente, são mais de 40 batalhas. Perdeu uma. Por quê? Desobedeceu. Uma cidade pequena, foram envergonhados. Por quê? Tocaram onde não era para tocar. Fizeram o que não era para fazer. Desobedeceram a voz do líder e, consequentemente, a voz de Deus. Tiveram uma consequência feia, desnecessária, que Deus não tinha projetado para eles. A Bíblia fala, ainda quando éramos mistura informe, ele já estava escrevendo os nossos dias. O meu dia não está contando para eu levar uma pedrada. A não ser que eu toque em coisas impuras. Porque eles levaram pedradas. Às vezes eu estou levando pedrada, estou colocando mão onde não é para colocar. Estou me pegando coisas que não é para pegar. Isso está no capítulo 7, se não me engano. No capítulo 8, o Senhor diz para ele, agora vocês podem pegar os despojos. Era só esperar a ordem, gente. Era só esperar a ordem de comando. No outro capítulo, eles podiam pegar os despojos. O que eu fiz? Fui fazendo, metendo o pé pelas mãos. Eu vou fazer sim, eu tenho que fazer. Aqui está na minha frente, esse ouro está na minha frente. É bênção de Deus. Colocou na minha frente. Nem tudo que está na tua frente é bênção de Deus. Nem tudo que está fácil, uma capa bonita. Nem tudo aquilo é bênção de Deus. E nem foi Deus que te deu.
Quando vai ser bênção? Quando ele falar, pega, é para você. Eu trouxe para você. E peça confirmação. Porque muitas vezes nós estamos levando pedrada, porque estamos fazendo por conta e risco, quando Deus nem mandou fazer. Versículo 9. Não fui eu que te ordenei, Josué. Mais uma vez, seja forte e corajoso. De novo, gente. Mais uma vez, quando palavras são repetidas na mesma história, o autor quer enfatizar isso, para que fique registrado na sua mente. Seja forte e corajoso. Agora ele acrescenta outra coisa pior ainda. Não se apavore. O que será que vinha para frente? Pelo tanto de conselho e ordenança, eu penso assim, rapaz, se não é nem para eu me apavorar, o que será que eu vou encontrar pela frente? Que Deus não falou à toa, não se apavore. Mais uma vez, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, mais uma vez ele repete, estará com você por onde você andar. Não faça as coisas pela sua vontade. Espere Deus falar. No capítulo da frente da sua vida, talvez é para você pegar, mas agora não. Se está dando confusão, agora não. Deus tem o tempo certo para te dar essa capa, esse ouro. Não adianta esconder depois na barraca. Que o próprio Deus revelou, está lá na barraca dele. Manda ele pegar. E Deus revela. E Deus mostra. Versículo 11. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Aí, Josué já está entrando em ação. Entendeu a promessa, entendeu as ordenanças, já começou. Sai do lugar, porque lembra no início? Agora. É agora. O Senhor quer fazer com você agora. O Senhor quer remir o teu tempo. É agora. E aí ele já fala assim, ó, preparem a comida. Olha melhor, preparem as provisões. O que ele estava querendo dizer? Prepara a comida. Como é que eu preparo comida para um negócio que nem estou vendo? Pela fé. Faz se preparar. Como é que vai ser quando chegar nessa terra? Como é que vai ser? Eu tenho batalhas antes? Certamente terá. Porque falou para você ser forte, corajoso, para você não se apavorar. Falou várias vezes que Deus estaria com você. Não foi de graça. Alguma coisa ele ia ter na frente. E teve. Então se prepare. Se prepare com as provisões. Daqui a 3 dias atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué nunca se esqueceu que tudo que ele conquistou foi Deus quem deu. Lutou? Sim. Fez o correto? Sim. Observou a palavra? Sim. Chegou? Chegou. Você vai ver no final. Versículo 16. Então eles responderam a Josué. Josué, olha os liderados, presta atenção. Tudo que você ordenar, nós faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Versículo 17. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Ainda estão desejando que Deus esteja com ele, como esteve com Moisés, o outro líder. Assim como obedecemos totalmente a Moisés. Opa, é o 18. Todo aquele que se rebelar contra as tuas instruções. Presta atenção. Rebelar, gente, num tempo como esse, de crescimento, de chegar, a maquete passou aqui, para te relembrar o que o Senhor vai fazer. Sabe o que Deus disse para o pastor Márcio? Através de um irmão? Acho que ele está nos assistindo. Pastor Márcio, quando eu vi aquela maquete, eu comecei a chorar. Certa vez eu estava lá na minha casa e eu vejo a igreja de longe. Foi exatamente essa frente que Deus me mostrou. Peço que Deus me cure, para que eu entre também nessa promessa. E aí ele diz assim, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que você ordenar. Isso não vai acontecer com a gente, claro. Mas eles disseram que seja morto. E aí eles mesmos repetem, somente seja forte e corajoso. Eles precisavam de muita coragem. Num tempo como esse, cumprir um chamamento como esse, precisamos de coragem. Coragem. Josué 23, de 1 em diante. Vá lá para o capítulo 23 agora. Eu quero que você leia junto comigo. Josué 23, de 1 em diante. Vai umas folhas para frente aí.
Enquanto você está abrindo aí, Josué 8 diz assim: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a vocês, Josué. Josué 10, 14. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel, ganhando batalha. Josué 14, 42. Também subjugou os reis, pois o Senhor, o seu Deus, lutou por Israel. Se você lê todo Josué, e o Senhor lutou por Israel, e o Senhor abençoou o povo de Israel, e o Senhor lutou por ele, o Senhor guerreou por eles. É fantástico esse livro. Para nos lembrar que quando eu estou a caminho da promessa, na obediência, nessa observância aqui, tomando cuidado de não olhar nem para a direita nem para a esquerda, Ele guerreia por mim. Eu vou para o campo de batalha, mas o Senhor vai lutando em nosso favor, no nome de Jesus. Aqui no capítulo 10, versículo 3, diz assim: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Quem pediu para o sol parar? O próprio Josué. No versículo 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. E eles venceram mais essa batalha. O Senhor conversou com Josué, Josué clamava a Deus, Deus ouvia Josué, e batalhas eram sendo vencidas. Josué 23, de 1 em diante, diz assim: passando muito tempo se passou aqui. De quando eu recebi essa palavra em 2007, se passou 17 anos. Passou muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor. Josué agora velho, de idade muito avançada. Vocês mesmos, olha aqui que Josué está dizendo, gente. Devia ser uma reunião da hora, hein? Para pensar. Josué 23, no versículo 3, está dizendo assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor fez. O seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês. Lembra que eu comecei o culto falando por amar vocês. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Ele já está velho aqui. Versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer. Ou seja, continue se esforçando para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa instrução o Senhor passou para Josué. Deu certo? Deu. Ele está passando para o povo de novo. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Observa a lei aqui. E no versículo 7, não se associem. A sua associação errada te leva à falência. A sua associação errada te faz perder guerras. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Versículo 8. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Presta atenção agora. E até hoje, ninguém conseguiu resistir vocês. Gente, essa palavra foi dada lá no primeiro capítulo. Ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, serei com vocês. 23 capítulos para frente. Muitos anos depois, Josué está falando para o povo, viu? Ninguém conseguiu nos resistir. Quando eu obedeço a lei, quando eu entro em concordância com o meu líder, nenhuma batalha eu perco. Até vão se opor a mim, mas não vão vencer. Versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou.
Nenhuma delas. Gente, eu imagino que era uma conferência, era uma reunião, uma prestação de contas. Gente, já estou velho, senta aqui, quero falar com vocês. Provavelmente eram os líderes, né, que estavam ali com Josué, porque eu não sei se dá para falar. No começo eram 2 milhões de pessoas, agora certamente aumentou. Não sei se dá para falar com todo mundo. Mas Josué estava fazendo uma prestação de conta. Estou velho, é como se ele estivesse se despedindo. Vocês viram o que o Senhor fez, o quanto Ele guerreou por nós. Você viu que ninguém nos pôde resistir. E continua fazendo como vocês fizeram até hoje. Em outras palavras, desse jeito nós tivemos vitória. Agora no Josué 24, para encerrar, já estou terminando. Josué 24, 14, diz assim: agora teme o Senhor. Sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além dos Eufrates e no Egito. E sirvam apenas o Senhor. E aí ele fala uma frase famosa que todo mundo conhece, Josué. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se os deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui é um discurso que nós vemos de despedida, convidando o povo para manter-se fiel a toda a aliança. E todo o povo responde, se você continuar lendo na sua casa, positivamente. Nós vamos continuar, Josué. Vamos continuar. Agora eu quero falar com você, igreja, sobre o cumprimento dessa promessa. A promessa está condicionada à observância da lei. Nós vamos continuar observando a lei? Sim ou não? Sim. É um acordo que nós temos que fazer com o Senhor. Senhor, eu estou contigo e não abro. Quero continuar com o Senhor para continuar vencendo. Não vou olhar nem para cá, porque estão fazendo várias coisas. Vou continuar olhando aqui. Nós precisamos nos mostrar fiéis às cláusulas desta lei e aos nossos líderes. E Deus agirá em nosso favor. E então a promessa chegará. Quando você descumpre os seus compromissos com a aliança, você perde batalhas. A condição dessa terra, dessa promessa e a permanência do povo não veio das façanhas militares, mas da fidelidade de Josué e do povo às cláusulas dessa aliança. Nós vimos a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa e, consequentemente, a fidelidade do povo, representada pelo seu sucessor, Moisés. Pelo sucessor de Moisés, que em tudo obedece a Deus e por isso ele conquista a terra. Quantos reinos foram conquistados por Josué? Toda a nação de Israel, sob a liderança de Josué, vencem mais de 40 reinos inimigos. De fato, Deus esteve com eles e ninguém lhes pôde resistir. Eu quero chamar a Jéssica aqui, fecha os seus olhos. Essa palavra é para mostrar para você o quanto o Senhor tem carinho por você. O quanto Ele quer que se cumpra na sua vida essa palavra. E a gente muitas vezes vê as pessoas chorando, sofrendo. Mas o Senhor, Ele veio para nos consolar muitas vezes, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento e voltarmos para o caminho. Se você de alguma forma, fez o oposto do que a palavra diz, é momento de pedir perdão para o Senhor. Senhor, neste momento não quero guerrear contra a própria igreja. Eu sei que o Senhor muitas vezes por me amar, diga para o Senhor, por me amar, o Senhor muda tantas coisas. Foi por me amar que o Senhor parou o sol, parou a lua. O Senhor fez uma rua no meio do mar. Foi por nos amar que o Senhor fez essas coisas conosco.